Não dá para acreditar, sinceramente. Mais uma vez, o São Paulo flerta com uma contratação, cria expectativa, alimenta a esperança do torcedor, e no fim, nada. Marcos Leonardo, aquele atacante que muita gente já imaginava decidindo no Morumbi, tá com as malas prontas para outro destino. E não é o futebol europeu não, viu? Nem Inglaterra, nem Espanha. É o mundo árabe. Pois é, Al Hilal deve ser o novo clube do cara, segundo as notícias mais recentes. E aí, a gente fica como? Com cara de tacho. Marcos Leonardo era o nome certo, na hora certa. Moleque novo, bom de bola, com presença diária na área e fome de gol. Um reforço que agregaria demais. Mas o que aconteceu? O São Paulo assistiu tudo de camarote. O time árabe chegou, agiu rápido e levou. E o tricolor? Nada. Nem reação, nem proposta concreta. Só silêncio. É o reflexo de uma diretoria que parece anestesiada. Enquanto a torcida clama por reforços, a gestão tricolor parece adormecida, olhando o movimento do mercado sem esboçar qualquer atitude. Não adianta ficar assistindo de longe. Reforço se conquista com ação, não com desejo. Claro que não estamos pedindo que o São Paulo concorra financeiramente com os clubes mais ricos do mundo. Isso seria ingenuidade. Mas será que não dava para pelo menos tentar? Não dava para ir até o fim? Mostrar interesse real? Convencer o atleta de outra forma? Oferecer um projeto esportivo sólido? Ficar só observando e depois dizer que analisou a situação não resolve. O clube precisa ser ágil, preciso, estratégico. As oportunidades estão aí. Só falta pegá-las. E Marcos Leonardo era uma delas. Estava escancarado. Ele representava não só qualidade técnica, mas também a esperança de ver o São Paulo com ataque mais eficiente. Há tempos a torcida sente a falta de um segundo homem de área que complemente Caleri. Era o nome ideal para isso. Mas passou. A verdade é que o torcedor já está calejado. Toda vez é a mesma coisa. Um nome surge, cria expectativa, e no fim o jogador vai embora sem sequer abrir conversa séria. Fica aquele gosto amargo. A sensação de que o clube não aprende. E não é por falta de aviso. A torcida faz barulho, pede, se manifesta. A imprensa notícia. Todo mundo sabia do interesse. Só o clube, aparentemente, que não. Fica difícil defender. Quantas promessas a gente vai ver escapando? Quantas contratações deixadas de lado por inércia? É impossível montar um elenco competitivo desse jeito. O torcedor exige atitude. E com razão. A sensação é de descaso. Por que criar expectativa para não entregar nada machuca? Cansa. A diretoria precisa entender que futebol não se faz só de discurso. Precisa de entrega, de ação, de coragem para arriscar. Marcos Leonardo podia ser a virada de chave. Um atacante jovem, decisivo, com mercado. Era a chance de mostrar ambição. Mas o clube preferiu ficar esperando as coisas acontecerem. E não aconteceram. A torcida não exige estrela mundial. Exige planejamento. Exige jogadores prontos ou quase prontos para decidir jogo grande. Mas o São Paulo insiste em perder tempo com jogadores fora de forma ou com apostas incertas. A diretoria vende projeto, vende futuro, mas não entrega presente. A realidade é dura. O time precisa de soluções agora. A temporada está em curso. Os desafios estão aí. Não dá para esperar mais. Enquanto o Al Hilal se reforça com precisão, o São Paulo tropeça nos próprios erros. E a gente já viu esse filme. Sempre tem um quase, um faltou pouco, um não deu tempo. Nunca dá. O torcedor quer se sentir representado. Quer ver que o clube está batalhando por reforços. Que existe esforço verdadeiro. Que existe uma tentativa concreta de mudar o cenário. Mas não vê. É desanimador. Porque a gente ama esse clube. E quando vê uma oportunidade ser jogada fora assim, dá raiva. Dá tristeza. E pior, dá medo do futuro. Se não agimos agora, quando vamos agir? A gente sabe que as janelas são curtas. Que as oportunidades não ficam esperando. Então por que o clube age como se tivesse todo o tempo do mundo? Essa lentidão vai custar caro. O pior é que já custou. A chance de ter Marcos Leonardo foi embora. E com ela, a chance de dar um salto de qualidade no setor ofensivo. Um setor que, aliás, já é carente há tempos. Se o clube quer ser protagonista, tem que se comportar como tal. Não adianta ter história se não tiver atitude.
Não adianta ter estrutura se não tiver estratégia. Tá na hora de mudar a postura. Essa apatia não combina com o tamanho do São Paulo. O clube é gigante. 3 vezes campeão do mundo. Não pode se apequenar diante de negociações que exigem apenas ousadia. Chega de ser coadjuvante nas janelas. Chega de aplaudir reforços de outros clubes. O torcedor quer vibrar com as próprias conquistas. Quer celebrar contratações que mudem o jogo. E não dá mais para empurrar com a barriga. A temporada tá correndo, o calendário tá apertado, e o time ainda tem buracos no elenco. Não dá para fingir que tá tudo bem. É hora de olhar para dentro, rever processos e agir. Porque o tempo perdido não volta. E a torcida já não aceita mais desculpas. Quer resposta. Quer atitude. Que esse caso sirva de alerta. Que não vire mais um na lista dos nomes que quase vieram. Porque esse filme já cansou. Já perdeu a graça. Já virou drama. O torcedor quer ação no presente. Quer resultado. Quer ver o time sendo forte dentro e fora de campo. E isso passa pelas contratações. Pelas decisões firmes. A impressão que fica é que falta comando. Falta alguém que assuma as rédeas do futebol. Que tenha pulso para decidir. Para agir na hora certa. Antes que seja tarde. E para Marcos Leonardo, a gente só deseja sorte. Vai embora sem nem ter chegado. Mais um que poderia ter feito história, mas nem começou o capítulo. Agora é seguir em frente. Mas com aprendizado. Com cobrança. Porque não dá para repetir os erros. Não dá para viver de ilusão a cada janela. A torcida do São Paulo é gigante. Merece um time à altura. Merece um departamento de futebol que esteja um passo à frente, e não vários atrás. Esse episódio precisa ser o último desse tipo. A última vez que ficamos esperando por algo que nunca veio. Porque o Morumbi merece mais. Muito mais. E se a diretoria quiser paz, vai ter que entregar resultado. Vai ter que mostrar ação. Porque a paciência do torcedor tá no limite. Tá na hora do São Paulo se impor de novo. Dentro do campo e fora dele. Tá na hora de voltar a ser temido. E isso começa com decisões corajosas. Que a próxima oportunidade não escape. Que a próxima chance seja agarrada com força. Porque a história exige. E a torcida também. O relógio não para. E o futebol moderno não perdoa quem dorme no ponto. São Paulo, acorda. Antes que seja tarde demais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A rivalidade no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo polêmico nos últimos dias, e o nome por trás do rebuliço atende por John Textor, o empresário norte-americano e dono do Botafogo. Em meio ao embalo de entrevistas repletas de autoconfiança, Textor resolveu mirar suas provocações para um gigante do futebol brasileiro, o São Paulo Futebol Clube. E, como era de se esperar, a torcida tricolor não deixou barato. Para os são paulinos, o Morumbi é mais que um estádio, é um templo. É ali que moram as memórias de títulos, heróis eternos e noites mágicas de Libertadores. Por isso, qualquer insinuação que desmereça o clube ou sua trajetória provoca indignação. E Textor, em seu estilo provocador, parece ter apertado justamente esse botão. A fala do empresário, carregada de ironia, deu a entender que o São Paulo estaria perdendo protagonismo e que alguns clubes vivem mais de passado do que de presente. Embora ele não tenha citado diretamente o tricolor, as entrelinhas e o contexto apontavam diretamente para o clube do Morumbi, especialmente após ele enaltecer clubes cariocas como os motores do novo futebol brasileiro. A torcida são paulina se inflamou. Nas redes sociais, perfis ligados ao tricolor dispararam críticas e ironias ao empresário. A hashtag Respeita ao Nosso Morumbi chegou aos trending topics, com milhares de torcedores relembrando os 3 títulos mundiais, os 3 títulos da Libertadores e o histórico de conquistas que tornam São Paulo um dos maiores clubes da América do Sul. O técnico Hernan Crespo, atual comandante da equipe, evitou polêmicas em suas entrevistas, mas deixou escapar um leve incômodo ao afirmar que não cabe a mim comentar provocações externas, mas sim trabalhar todos os dias para honrar essa camisa histórica e dar alegrias à nossa torcida. A fala, embora diplomática, teve um claro tom de resposta. Dentro do elenco, os bastidores também fervilharam. Fontes próximas ao clube indicam que jogadores mais experientes, como Rafinha e Caleri, se sentiram desrespeitados pelas insinuações e conversaram entre si sobre como usar a declaração como motivação extra para os próximos confrontos, principalmente se houver um embate direto com o clube de Textor.
Além disso, diretores do São Paulo também se manifestaram de maneira mais sutil, reforçando em comunicados oficiais o papel do clube na história do futebol brasileiro e internacional. A estratégia foi clara: responder com grandeza, sem descer ao nível das provocações, mas reafirmando a importância do tricolor no cenário esportivo. O curioso é que esse tipo de movimentação por parte de John Testor já virou uma espécie de marca registrada. Não é a primeira vez que ele se envolve em polêmicas, cutuca adversários ou age como se estivesse jogando uma partida fora de campo. Alguns o admiram pela ousadia, outros o reprovam pela arrogância. Para os são paulinos, porém, a linha do respeito foi ultrapassada. Vale lembrar que, mesmo em momentos de instabilidade, o São Paulo jamais deixou de ser respeitado nacional e internacionalmente. O clube segue sendo um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro e sul-americano. As glórias conquistadas em campo falam mais alto que qualquer discurso. Enquanto o Testor busca provocar, o São Paulo trabalha silenciosamente sob o comando de Crespo para construir um time competitivo e resiliente. O argentino tem buscado resgatar a intensidade do elenco, mesclando juventude com experiência e apostando em um futebol ofensivo, com identidade. O torcedor tricolor sabe que provocação não ganha jogo. O que realmente importa é o que acontece entre as quatro linhas. E nesse aspecto, o São Paulo tem tradição e camisa pesada para responder com bola na rede. Não à toa, tantos adversários preferem provocar do que enfrentar. A mística do Morumbi segue viva. A energia da torcida tricolor ecoa em cada canto do estádio, mesmo quando há críticas ou momentos de oscilação. É um clube que se reconstrói, que se reinventa. E que, acima de tudo, carrega uma história que incomoda quem tenta ocupar espaços sem o mesmo lastro de conquistas. John Testor pode até ter dinheiro, discurso afiado e ambição. Mas respeito não se compra. Respeito se conquista. E, nesse quesito, o São Paulo já está a anos-luz de muitos clubes que hoje tentam se impor pela fala e não pela história. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria são paulina monitora as declarações de Testor com atenção. Existe, inclusive, a possibilidade de um posicionamento mais contundente em caso de novas provocações. Até aqui, a resposta tem sido institucional e elegante, mas o limite do silêncio pode estar próximo. Torcedores organizados já planejam faixas e cânticos para os próximos jogos, em resposta direta às provocações. A ideia é transformar a indignação em combustível para empurrar o time e mostrar que o Morumbi é, sim, uma fortaleza que merece respeito. Enquanto isso, a comissão técnica de Crespo segue blindando o elenco. A orientação é manter o foco no desempenho, evitar distrações externas e usar cada provocação como estímulo para crescer. O argentino tem experiência internacional e sabe que o futebol muitas vezes se joga também no campo das palavras. É curioso ver como clubes que nunca chegaram a uma final de Libertadores tentam desqualificar quem tem 3 taças no armário. Essa desproporção é o que torna algumas falas tão absurdas e tão fáceis de serem rebatidas com simples fatos. O São Paulo já enfrentou gigantes europeus, já venceu o temido Liverpool, já calou a Bombonera, já brilhou no Japão. Não é qualquer fala de bastidor que vai apagar esse passado glorioso. O que Testor tenta, no fundo, é chamar atenção. E conseguiu. Mas a repercussão talvez não tenha sido a que ele esperava. A torcida são paulina é apaixonada, mas também orgulhosa. E quando sente que sua história está sendo desrespeitada, ela reage. Seja nas arquibancadas, nas redes sociais ou no apoio incondicional ao time dentro de campo. Na próxima partida, o Morumbi vai pulsar mais forte. Cada canto será uma resposta. Cada bandeira erguida, um lembrete. Cada gol, uma afirmação de que o São Paulo é, sim, gigante. E que provocações só aumentam a fome de vitória. Não será a primeira nem a última vez que o tricolor será alvo de provocações. Mas a resposta do clube sempre foi a mesma: dignidade, trabalho e bola no pé. E isso, ninguém tira da história do São Paulo. Se Testor queria incendiar o ambiente, conseguiu. Mas agora terá que lidar com o São Paulo ainda mais aguerrido, mais unido e disposto a provar que não vive de passado, mas que carrega o passado mais glorioso de todos. A história mostra que aqueles que provocam o tricolor costumam se arrepender. Porque o São Paulo é o tipo de clube que responde com classe, mas também com raça. A torcida espera ansiosamente por um possível reencontro em campo. E se ele acontecer, que seja com uma atuação que cale não apenas os críticos, mas também os provocadores. Enquanto isso, o São Paulo segue firme. Crespo ajusta o time. A base revela talentos. O elenco se fortalece. E a torcida canta mais alto. Nada disso é por acaso. É o peso da camisa. É o tamanho da história.
É o tricolor paulista sendo, mais uma vez, gigante. Porque aqui é São Paulo. E quem ousa provocar, precisa estar pronto para ouvir a resposta. E ela não virá em palavras. Ela virá em campo. No grito da torcida. No brilho da camisa. E nas vitórias que só os grandes conseguem conquistar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.